Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Olha, você que está acompanhando esta mensagem, tome posse daquilo que Deus promete a você, de acordo com as sagradas Escrituras. E está escrito na palavra de Deus que o Criador de todas as coisas tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Acredite nesta palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, como a verdade real. Promessa não feita por homem algum, mas pelo Deus onipotente, Ele que pode todas as coisas. Não existe contra você nenhum efeito de encantamentos, de magia negra, de catimbó, de maldição. Nada pode alcançar negativamente aquele ou aquela que vivem com Deus e para Cristo Jesus. Os céus, de acordo com esta palavra, estão abertos e as mãos poderosas do grande Deus estendidas de maneira satisfatória em teu benefício. Não temas aqueles que porventura se levantarem contra você, tentando te prejudicar. Não tenha medo das palavras caluniosas, mentirosas que alguém disser contra você, porque os céus é quem te abençoa, a você que vive de acordo com a vontade do nosso Deus. A proteção do Criador de todas as coisas está disponível. O que Deus quer é o seu bem-estar, a sua alegria, a sua felicidade. Pode esperar o melhor da parte de Deus. Esse tipo de passagem bíblica de motivação acende na nossa alma, no nosso coração, justamente a força necessária para estarmos sempre, continuamente de bom ânimo, com coragem e disposição de irmos em frente na nossa caminhada, sem olhar para trás, nem ficarmos presos às coisas negativas que já nos aconteceram durante a nossa peregrinação na terra, mas recebendo esta palavra da parte de Deus. Os céus estão prontos para te abençoar ricamente. Creia
nesta palavra da parte do nosso querido Deus. Nós queremos dar continuidade aos nossos comentários bíblicos do Novo Testamento, a fim de alcançarmos mais e mais coração das pessoas, que é o nosso campo missionário. Eu tenho a convicção de que milhares de pessoas estão assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal. Já temos mais ou menos 800 vídeos, mensagens bíblicas, um verdadeiro seminário bíblico para semear as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Estava vendo uma publicação que fizemos há tempos passados, baseada em Mateus 11, versículos 28 ao 30, e o alcance dessa publicação, nós até republicamos essa semana, 27 mil pessoas assistiram a essa mensagem. De forma que isso nos impulsiona cada vez mais ao empenho no sentido de produzirmos os nossos comentários evangelísticos, a fim de que a boa semente do Evangelho possa nascer no coração das pessoas. O Evangelho, ele é tremendo na sua eficácia e pode efetivamente produzir os seus frutos, transformando a vida das pessoas. A maioria da sociedade são pessoas carentes do Evangelho de Cristo, porque vivem uma vida errada, e somente o Evangelho, no seu poder, é que pode transformar um cidadão errado da sociedade em um homem, em uma mulher também do bem, da luz, da verdade. Eu, na minha caminhada no Evangelho, há mais de 30 anos, já conheci muitas pessoas terrivelmente erradas da sociedade, mas foram alcançadas pela eficiência do Evangelho e passaram a viver uma vida correta perante Deus e também diante da sociedade. Assim sendo, é que tomamos cada vez mais ânimo, disposição e coragem para continuarmos transmitindo as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o nosso objetivo não é outro senão cumprir a ordem imperativa do Mestre amado, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem e deve ser tomada como a estrutura de uma missão a ser cumprida no nosso dia a dia e na vida de cada um de nós, principalmente quem é escolhido por Cristo para ser um evangelista, transmissor do Evangelho, principalmente para aquelas pessoas que ainda não vivem de acordo com o plano da salvação, de acordo com a nova aliança de Deus para com a humanidade. Tito capítulo 2,
O nosso comentário é o versículo 13. Já temos explicado o versículo 11 e 12, mas vamos ler os 3 versículos para melhor compreensão e exposição do versículo de número 13. Diz assim, versículo 11, Tito 2 e 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero pedir a você que está passando aqui no nosso canal, se inscreva em nosso canal para, juntamente conosco, aprender a gloriosa palavra do nosso Deus. Quem acompanha o nosso trabalho nas mídias sociais sabe que nós estamos escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos escrito de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse. Estamos agora escrevendo o Evangelho de João, explicando. É o comentário expositivo do Novo Testamento. Que nós temos o blog Comentário Expositivo do Novo Testamento, onde você pode ler cada comentário que nós fazemos, 2 versículos, frases e palavras mais importantes dentro de cada texto. De forma que aqui, neste canal do YouTube, nós estamos produzindo vídeos para que alcancemos mais e mais pessoas com este Evangelho, com esta mensagem da parte do nosso Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança. É preocupante a quantidade de pessoas que, nestes últimos dias, publicamente, até certo ponto, fazem a sua confissão diante da sociedade, diante da igreja, no sentido de afirmarem que estão aceitando a Cristo como Senhor e Salvador e que irão viver de acordo com o Evangelho. Mas, todavia, no entanto, com o passar do tempo, se desviam da verdade do Evangelho e voltam a praticarem as coisas que o mundo oferece. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não têm capacidade de aguardar o cumprimento das coisas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. É com tristeza que nós observamos uma grande quantidade de pessoas que simplesmente desistem daquilo que abraçam pela fé. Quando você toma, por exemplo, a sociedade do seu município, quanto por cento da sociedade do seu município anda verdadeiramente no caminho do Evangelho? São poucos. E eu fico pensando se todas as pessoas que um dia levantaram a sua mão, vieram à frente, receberam a oração da igreja, se essas pessoas permanecessem no caminho do Evangelho, todas elas,
os templos não caberiam. Porém, o que se percebe é que a grande maioria, repito, tomam essa decisão por outros objetivos. Muitos escutam através da televisão de que se você vier para a igreja, você vai se dar bem através da doutrina da prosperidade. Outros vão para a comunidade cristã, para os templos, as igrejas, simplesmente para receber um milagre, uma cura. Não tem nada de errado nisso. Porém, o principal deve ser, a prioridade deve ser a questão da salvação e da vida eterna. Quando alguém assume o seu compromisso de fidelidade com o reino de Deus, com este objetivo de ter a esperança de vida eterna, de salvação, as demais coisas virão a reboque. É promessa de Cristo. Ele diz que quando alguém busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas acontecerão naturalmente com o passar do tempo. De forma que, quando o homem ou a mulher toma a decisão para a salvação e vida eterna, a sua vida passa a ser abençoada em todos os aspectos. Pode esperar que Deus vai abençoar dos mais altos céus, aguardando a bem-aventurada esperança. Que esperança é essa? É a esperança de uma vida melhor, de uma vida abençoada, de receber curas, milagres, de receber bênçãos sem medidas da parte de Deus. Essa bem-aventurada esperança diz respeito ao cumprimento das promessas irrevogáveis do Deus da verdade, do Deus que não pode mentir, do Deus que é luz em essência, do Deus que é a verdade em essência, do Deus que é justiça em essência. Essa bem-aventurada esperança diz respeito a todas as bênçãos prometidas na palavra de Deus para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, passaram pelo processo da regeneração espiritual e buscam as coisas que são de cima como prioridade. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Essa bem-aventurada esperança é a garantia de salvação e de vida eterna prometida aos que amam a Deus em primeiro lugar, prometida àqueles que estão dedicados a fazer a vontade do Criador de todas as coisas. Essa bem-aventurada esperança, ela está disponível para todos nós, pequenos e grandes, pobres ou ricos, não importa a posição social. Quando nós andamos nos caminhos do Evangelho, as mãos potentes do Deus eterno, elas estão estendidas sobre nós, aguardando a bem-aventurada esperança. E o que mais?
e o aparecimento da glória do grande Deus. Olha, irmãos, não para as atividades do nosso Deus para produzir o bem-estar, a felicidade, a paz, o sossego na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele trabalha em prol daqueles que nele esperam. O aparecimento da manifestação dessa glória de Deus são os milagres potenciais que Deus realiza em favor dos seus filhos e das suas filhas. Tudo aquilo que nós recebemos de bem, de positivo, que produz a verdadeira felicidade, vem do nosso Deus. É a operosidade da glória de Deus. Essa glória fala do poder de Deus disponível na vida de cada um de nós. Essa manifestação da glória do grande Deus são as interferências inumeráveis do nosso Deus, iluminando o nosso caminho, o nosso destino. Isso não significa dizer que não vamos passar contrariedades, fazemos parte da sociedade. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Aquilo que o cidadão comum está sujeito a passar, nós também passamos como provações. Porque Deus, ele quer aumentar ou aperfeiçoar a nossa fé. Para tanto, ele se utiliza de métodos divinos, como as provações, para nos aperfeiçoar no caminho do Evangelho. Mas isso, de longe, significa que estamos perdendo ou sendo prejudicados. Deus não permite uma provação na nossa vida além das nossas forças, que ultrapasse os limites da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança nele. Não. Quando Deus permite uma provação na vida de um servo dele, no final da provação, saímos mais fortalecidos, mais cheios de fé e de confiança nas proezas do nosso Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus. Quando estivermos passando uma dificuldade, o que nós devemos fazer? Desesperar? Não. Tomar atitude precipitada? Não. Ficar murmurando? Não. É aparecer, nós temos que aguardar o aparecimento, a manifestação das virtudes de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, para reverter a situação, para mudar o quadro, a fim de que venhamos a receber as bênçãos celestiais. Nós lemos aqui um texto bíblico, no começo dessa mensagem, como mensagem de motivação, em que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É esperar isso aí. Não é esperar que a situação vai piorar, não. É esperar uma coisa boa, é esperar um milagre, é esperar a ação positiva de Deus, é aguardar efetivamente a manifestação do poder de Deus para o nosso benefício permanente sempre. E a palavra termina
falando o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Olha aí, existe uma promessa mais gloriosa do que essa? Nós aguardarmos a manifestação da glória de Cristo, do aparecimento de Cristo. Ainda quando estava aqui no planeta Terra, ele nos prometeu: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa promessa o tempo não pode apagar. Essa promessa não pode ser mudada diante do calendário de Deus, da agenda de Deus. Tudo está sendo permitido na história da humanidade, principalmente na história da igreja, como esse momento difícil para toda a humanidade, em meio a uma pandemia, como sinal. Porventura Jesus não falou que nos fins dos tempos, nos momentos que antecedem a sua volta, haveria pestes sobre a terra? Isso é uma peste, isso é uma praga, mas também é um sinal para a igreja e um alerta para o povo de Deus, no sentido de ficarmos focados no principal, que é a volta eminente do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para tirar a sua igreja do planeta Terra. Se hoje o mundo está passando por essa pandemia terrível, avassaladora, imagine o que vai acontecer com a saída do povo de Deus deste mundo. As coisas irão piorar. O que o livro do Apocalipse nos mostra é a grande tribulação, momentos terríveis que a humanidade vai ter que atravessar como recompensa do juízo de Deus sobre os seus inimigos. De maneiras que o nosso foco agora é aguardar este evento maravilhoso, a volta do Senhor Jesus. É algo que tem que chamar a atenção do povo de Deus. A volta de Cristo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E a igreja dos últimos dias, que vai participar do arrebatamento, é que vai ganhar o prêmio da salvação da vida eterna, porque aqueles que partiram com Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados, vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares e ser levado por Cristo para recebermos o nosso galardão, a nossa recompensa por aqui na terra, confessarmos o nome de Cristo, por aqui na terra, renunciarmos às coisas boas que o mundo oferece para a carne. Os manjares que o mundo oferece para essa vida presente, a vida material, a vida carnal, são os melhores que se possa imaginar nesta dimensão da vida terrena. E nós renunciamos a tudo isso para aguardarmos a volta gloriosa do Filho de Deus. Essa promessa do Senhor Jesus de que vem nos buscar tem que se tornar algo inabalável na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Isso tem que dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque é a coisa mais importante para a igreja. Os milagres fazem parte da vida cristã. As bênçãos materiais fazem parte da trajetória cristã.
Agora, o principal e o mais importante é a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida disso. E todos aqueles que vivem pelo Espírito Santo sabem desta verdade. E o mundo precisa saber dessa verdade. Nós, como embaixadores do reino de Deus, mensageiros do reino de Cristo, precisamos anunciar ao mundo esta verdade. Jesus está voltando, como ele nos prometeu. Que você medite nesta palavra, nesta mensagem. Eu agradeço a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Pedir mais uma vez que você ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos, nossas mensagens nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear o Evangelho de Cristo Jesus nos corações das pessoas. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.